Estávamos falando também sobre o CTV, que eu posso ter o CTV primário, que é o volume acima da... É uma expansão a partir do GTV primário, mas essa expansão não é simplesmente uma margem, vai variar de acordo com o tipo tumoral. Em algumas situações, eu preciso incluir todo o volume do órgão como o meu CTV. Em outras situações, eu vou fazer uma margem e vou editar essa margem conforme barreiras anatômicas, como, por exemplo, um osso, além da linha média, tudo isso vai depender de acordo também do sítio tumoral que eu estou lidando, né? E, além disso, a gente também vai chamar de CTV como áreas de risco da doença. E aí, essas áreas podem ser de alto risco, risco intermediário, baixo risco, e eu posso chamar isso de CTV high, CTV in, CTV low, ou posso chamar de acordo com uma dose que eu vou dar em uma determinada região. Então, CTV 60, 59, 50, isso variando também de acordo com a área que eu vou fazer o tratamento, do tipo de tumor que eu esteja falando. Ok? Saindo do CTV, a gente entra no ITV. O que é o ITV? É o Internal Target Volume. E o que significa isso? É o target interno, o volume interno do target. Certo, volume interno alto. Mas ele leva em consideração o que vocês entendem quando eu falo ITV. O que significa isso na prática? Pensando não apenas na tradução. Movimento da lesão. Movimento. Exato. A movimentação interna do volume. Certo? No caso do câncer de pulmão, o volumezinho lá do tumor mexendo dentro do pulmão, ou uma metástase pulmonar. Correto? Leve em consideração, então, o movimento do órgão de risco. Pode ser um movimento que acontece de forma contínua, como, por exemplo, a movimentação respiratória, ou pode ser um movimento que acontece de acordo com a influência de outros órgãos. Por exemplo, no câncer ginecológico, no câncer de colo de útero, em especial, é comum a gente fazer o ITV considerando bexiga cheia e bexiga vazia. A gente faz duas tomografias. Uma tomografia de planejamento com a bexiga cheia, uma tomografia de planejamento com a bexiga vazia. Desenha o CTV nas duas situações, soma e cria um volume soma entre as duas situações, que seria o nosso ITV. O que ele traduz para a gente? Ele traduz toda a posição que o útero pode estar de acordo com o movimento da bexiga, com o enchimento da bexiga e também de acordo com o volume de reto. A gente, então, não leva em consideração apenas movimentos coordenados, né, movimentos normais, mas também essas questões extremas de uma bexiga cheia e uma bexiga vazia. A gente pode fazer o ITV nessa situação também, tá? PTV. O que é o PTV? PTV é o Planning Target, que é o volume de planejamento. O PTV considera, a grosso modo, margens de segurança. O que eu preciso para não errar o alvo de acordo com as frações que eu vou fazendo. Esse PTV ele vai existir de acordo com o CTV. Então, eu vou ter um PTV para cada CTV. Ok? E aí eu também costumo denominar esse PTV, desculpa, com a mesma denominação que eu usei no CTV. Então, se eu usei CTV 70, eu crio a partir do CTV 70 o meu PTV 70. O PTV, ele é uma margem. Se ele é uma margem, ele não vai respeitar as barreiras anatômicas. Ele só não pode sair do corpo, mas ele pode invadir o osso, ele pode invadir um outro órgão. Ok? Porque ele é uma margem. Se ele é uma margem de segurança, ele vai variar de acordo com as minhas alternativas, as minhas possibilidades de reduzir qualquer erro de posicionamento do paciente. Então, se eu tenho indexação, se eu tenho acessórios próprios, se eu tenho IGRT,
eu tenho autorização de reduzir meu PTV. E essa autorização, ela pode ser bem significativa e facilitar bastante o planejamento. Por exemplo, um PTV da próstata recomendado é de 1 centímetro. Se eu tenho IGRT, eu tenho autorização de fazer até 5 milímetros, né, meio centímetro de PTV. E isso pode ser muito impactante no reto e na bexiga, por exemplo. Correto? Mas a redução de margens, ela está associada à segurança em reduzir a margem, posicionamento adequado e métodos da gente avaliar de forma bem correta o nosso posicionamento, como o GRT. Os últimos volumes que estão aqui escritos são volume tratado e volume irradiado, que o ICRU define para a gente como volume que recebe volume dentro do campo de tratamento, ou seja, a área que está com a abertura do campo aberta, né, não tem nenhuma proteção, seja por multilink, seja por bloco, é a área que está entrando, digamos assim, é o formato da entrada do campo do paciente, e o volume irradiado, que é a isodose de 50%. É o volume que recebe 50% da dose. A curva de 50%. Ok? Alguma dúvida quanto a isso, pessoal? Não, professor. Da Não? minha parte está tudo ok. Ok. A gente está falando tudo isso por quê? Porque eu preciso que vocês entendam e compreendam muito bem qual é a função do dosimetrista na prática. Porque eu vejo em muitos serviços aí delegando funções para o dosimetrista que não são funções dele, correto? Como eu expliquei para vocês, isso daqui leva em consideração situações anatômicas, leva em consideração situações de cada doença. E não é função de vocês entender isso daqui de forma tão precisa como eu preciso entender que sou médico. Então, definir os volumes de tratamento é função médica. Não assumam a responsabilidade de fazer isso aqui, porque não é função de vocês. Vocês podem ajudar, podem querer aprender e tudo mais, mas na prática, isso daqui sou eu que tenho que fazer. O que vocês vão ajudar no delineamento é na criação dos órgãos de risco e no planejamento em si. Correto? Se for fazer os volumes, precisam fazer sob a supervisão do médico. Tá? Existe uma outra coisa que eu esqueci de falar aqui. Não, acho que eu vou linkar de uma outra forma. Acho que vai ficar mais didático para vocês. Então, isso daqui é responsabilidade nossa, mas é interessante vocês... Interessante não, é mandatório vocês entenderem como isso funciona, correto? Porque vocês vão estar vendo isso na prática diária. Agora, quando eu dou meio, quando eu dou 0,5, quando eu dou 0,7, quando eu corto do osso, quando eu não corto do osso, aí é responsabilidade nossa, tá? Tudo bem, pessoal? Eu vou colocar aqui... Tudo bem. Um outro volume, que é o PRV. Alguém já ouviu falar disso aqui? Não. Não? Bom, o que é o PTV? É a margem de segurança para eu não errar o alvo. Correto? Agora, se eu tenho uma margem de segurança para não errar o alvo, eu também posso pensar que eu preciso de uma margem de segurança para eu tentar otimizar a entrega da minha dose e não acertar o tecido sadio. Correto? Então, o PRV funciona como uma margem do OAR para tentar proteger mais esse órgão de risco. Isso é muito útil, em especial nos órgãos que apresentam a classificação em série. Medula, tronco, em que a dose máxima é importante. Então, se eu não quero que chegue uma dose de 50 ou 45 graus na medula,
eu crio um PRV que tolera uma dose um pouco maior e eu admito uma dose maior no PRV. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que o meu otimizador consegue fazer, digamos que, aquelas bonequinhas russas, aquelas cascas de cebola. Ele entende isso como camadas e consegue otimizar de modo que o PRV receba dose maior e eu consiga minimizar a dose no volume do órgão de risco propriamente dito. Ok? Isso daqui, então, vai ser importante quando a gente estiver em MRT, quando a gente estiver VMAT. Certo? Vocês já estudaram também MRT e VMAT, né? Sabem quando eu falo isso, vocês sabem o que eu estou querendo dizer. Sim. Sim, professor. Ah, então isso aí. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor. Ok. Agora a gente vai entrar na aula. Depois de quase 2 horas, a gente vai entrar na aula propriamente dita. Vocês ainda estão vendo a tela? Ou sumiu? Sim. Sim, professor. Então, vamos lá. Hoje a gente vai começar a conversar sobre delineamento em câncer de cabeça e pescoço. Por que eu falo que a gente vai começar a conversar? Porque eu já sabia que a gente ia falar um pouco sobre essas questões introdutórias, então isso consumiria um tempo de aula. E eu pensei em fazer uma estratégia um pouco dinâmica com vocês. Tá? Acho que vai ficar bem fácil para a gente tentar construir conhecimento mesmo e não ficar simplesmente uma aula expositiva. Tá? Eu gostaria muito que a gente tivesse um software disponível para fazer o treinamento, mas infelizmente eu não tenho essa possibilidade. O que eu vou mostrar para vocês de uma vez, antes de até apresentar, de entrar na aula, é um site que mostra para a gente os contornos. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Sim. E-contorno, né? Sim, Perfeito. Todo mundo já tem cadastro nele? eu tenho. Já, também tenho. Quem não tem, vou sair daqui do meu cadastro. Gente, por que não está indo? Enfim, é bem simples de você se cadastrar. Você só precisa de um e-mail. É grátis, tá? O meu já está logado aqui. E ele tem para gente uma série de casos. Ele está em inglês, mas a gente sabe que toda a literatura praticamente vai estar em inglês. Aqui na esquerda da tela, a gente tem os sítios tumorais, né? A gente está entrando, então, em cabeça e pescoço. E aí tem várias situações de cabeça e pescoço. Faringe, laringe, base do crânio, hipofaringe, laringe glótica inicial, subglote, supraglótica, nasofaringe, cavidade oral, um paciente operado, cavidade oral, outro paciente operado, um paciente com câncer de língua, uma aba só de órgãos de risco no cabeça e pescoço, orofaringe, enfim, temos várias Professor, opções. Oi? a tela que está aparecendo para mim aqui é do PowerPoint, é isso mesmo? Não. Não, para mim tá... Qual é o nome do site para eu tentar me cadastrar aqui? Então, vamos lá. Agora Está sim, aparecendo na tela agora? Apareceu? apareceu, tá do e-contorno. Sim, agora Quem que perguntou? Foi quem que perguntou, né? econtorno.org, é esse site aqui. Vou voltar aqui para o home, né? Que é a tela inicial, como estava. Professor, Oi. tem o Procno também, né? Qual? no Pronol o Pronol você consegue desenhar lá no Pronol. Pronome esse daqui? Não, esse é o e-contour. Não, É. mudei a tela. É Mudei a isso aí, tela. professor. Vocês conseguem acesso ao pronome? Sim, Tem que fazer um Sim. cadastro também. Aí dá pra... sim. Isso. Ah, então aí já fica interessante. Vamos, Eu acho que tem até a opção de planejamento também. Eu ainda não mexi muito nessa parte, mas eu acho que ele também te dá algumas opções de planejamento lá. eu confesso que eu conheci esse site essa semana, porque
estou trabalhando num serviço agora que adquiriu um aparelho novo da Electa, e aí o sistema de planejamento é o Mônaco, e esse Pronom é desenvolvido pela Electa, né? E aí Sim. eles pediram para a gente fazer o cadastro, porque eles iam fazer alguns treinamentos com a gente nisso. O que o application, que foi o professor que deu o treinamento para a gente, me explicou, que eu já tentei sondar isso com ele, é de que esse aceite dependeria de uma aprovação da Electa, esse cadastro. Mas se vocês conseguiram, ótimo. Eu vou pedir para vocês tentarem ir fazendo isso ao longo das semanas, que a gente vai usar ele na próxima aula, então. Tá bom? Quem não tem, eu peço para os outros colegas ajudarem, porque o meu não fui nem eu que fiz, foi foi o application mesmo que fez, ele aceitou lá, colocou lá os meus credenciais, cadastrou num banco de dados da Electa, e a partir disso eu consegui ter acesso. Então, quem conseguiu de outras formas, ajudem os demais colegas que a gente vai usar isso para fazer um treinamento também. Tá? O pronome, ele permite a gente desenhar, olha. Ele é bem limitado, tá? Depois eu vou explicar para vocês também como é que a gente vai mexer nele, mas a gente consegue desenhar, que eu estou desenhando o GTV, a gente consegue desenhar ele sem nenhum problema, tá? Aí, mas aí o que acontece? Eu não consigo desenhar uma outra estrutura. Eu consigo desenhar uma coisa de cada vez. Então, eu desenhei o GTV, não consigo desenhar aqui, por exemplo, a medula. Tá? Bom, mas voltando então para o e-contorno. Vocês vão fazer o cadastro, o login aqui nessa parte superior. Ah, aqui saiu, legal. Saiu. Consegui fazer. Conseguiu? Então, olha, a gente vai entrar aqui seguindo, os dados já estão salvos. Aí eu venho aqui, cases. Do lado esquerdo da tela, a gente tem os sítios, a gente vai entrar em cabeça e pescoço. Eu vou abrir para vocês aqui, esse daqui por faringe. Ele vai carregar, ele demora um pouquinho, né? E ele funciona como um atlas para a gente. E a grande vantagem dele é que eu consigo fazer o seguinte, olha. Meu mouse acabou a bateria, eu estou só com o scroll aqui do laptop e é bem ruim, né? Então, olha só. Aqui a gente consegue ter toda a extensão da tomografia do paciente, a gente consegue desligar os ORs e consegue desligar os targets, que seriam os volumes, né? E a gente consegue ver a tomografia como um todo, tá? De crítica para ele que eu tenho para falar que ele não permite a gente janelar, então a gente sabe que a gente precisa janelar para fazer um delineamento, né? Então a gente vai alternando a densidade da tomografia para conseguir ver melhor determinadas estruturas. Mas aí, já que a gente abriu ele, vamos pegar aqui para dar uma olhada e avaliar aquilo que a gente estava conversando do CTV, do GTV, aquilo que a gente estava falando na introdução. Então, olha só, esse caso aqui é um caso de paciente com câncer de hipofaringe. O câncer de hipofaringe é um câncer de cabeça e pescoço, né? Aqui a gente tem as estruturas intracranianas. Aqui, anteriormente, a gente já tem o surgimento da faringe, mas a porção superior da faringe, que é a nasofaringe. A gente vai descendo, chegamos na orofaringe, que é isso aqui. E a gente vai descendo, orofaringe. Aqui, olha, começa uma formação expansiva na parede lateral esquerda da hipofaringe desse paciente. Pega aqui essa região que a gente chama de seio piriforme e pega um pouco também, parece, da cartilagem epiglótica, que é uma cartilagem da laringe. E quase pega a corda vocal que está aqui embaixo, né? Ele termina aqui, a corda vocal está aqui, ó, mas ele parece que não está invadindo a corda vocal. Então, eu vou aqui e vou desenhar o GTV, que é isso daqui, ó. Então, ele mostrou para a gente o GTV.
né? Bom, esse GTV é o GTV primário e é um paciente que, se eu for olhar o pescoço dele, aparentemente não tem linfonodomegalia, então não vou ter aquele GTV-N que a gente já viu. Aí eu vou começar agora a criar o meu CTV. Desse GTV, eu vou dar uma margem, que geralmente varia entre meio e 1 centímetro, para criar o CTV primário, que é o CTV que vai receber a dose de prescrição, que é a dose de 70 grays. Esse CTV 70, como eu falei para vocês, se eu não tenho evidência da doença entrando no osso, eu vou limitar ele no osso. Correto? Ele não, aqui até a edição ficou um pouquinho pobre, mas ele não precisa entrar em nada aqui no osso. Reparem que ele respeita barreira anatômica, ó. Ele não entrou no corpo vertebral. E a partir dele, eu dou o meu PTV, que é o PTV 70, que é a dose que vai, é a região que vai receber a maior dose de radiação. Correto? Só que um tumor de cabeça e pescoço, em especial da hipofaringe, tende a disseminar bastante para as cadeias de drenagem linfática, para os níveis nodais, né? E aí, a gente tem níveis que têm risco maior e níveis que têm risco menor, tá? O que ele fez aqui, ó? Ele desenhou o CTV 63, que é o de risco maior, e pegou os níveis nodais que estão mais adjacentes, estão mais próximos do tumor. E essa definição aqui é a área onde pode existir os linfonodos. Então, eu sei que os linfonodos eles existem adjacentes aos vasos sanguíneos. Então, o meu CTV nodal, ele envolve a região dos vasos sanguíneos. Eu não vou aqui para frente, porque isso aqui é músculo, isso aqui é cartilagem, isso aqui é tireoide. Eu limito aqui, olha. Acho que ele deu uma boa exageradinha aqui. Professor, isso é o que eu ia perguntar. Tá evidente a presença dos linfonodos, mas ele puxou um pouquinho mais para trás, por assim falar. A gente pode deixar somente até a margem dos linfonodos que estão evidentes, ou a gente precisa puxar um pouquinho a mais? Não, você precisa incluir todo o espaço onde pode existir os linfonodos. Então, aqui, mesmo olha, que eles não estejam aparecendo na imagem. Mesmo que eles não estejam aparecendo na imagem, porque isso aqui não é área de doença propriamente dita, é área de potencial doença. Ó, dei uma janelada aqui, eu estou usando agora o pronom. Aqui, olha, eu tenho a tireoide, aqui eu tenho o corpo vertebral, aqui eu tenho a carótida e a jugular. A artéria carótida e a jugular. Esse meu CTV, igual ele desenhou ali, eu desenharia assim, ó. Aí eu vou pedir só desculpa para vocês, porque com o mouse touch é bem ruimzinho de fazer isso aqui. Eu não incluo o espaço muscular, isso aqui é músculo, eu estou editando do músculo, mas eu incluo a região onde podem existir os linfonodos. Toda a extensão da região. Toda a extensão da região. Certo. Ok? Ok, obrigada. Não preciso desenhar todos os cortes, eu posso desenhar pular 1, 2, porque o software permite também a gente fazer a interpolação. Isso, certo. A interpolação no final. O que é interpolação? É ele, quando eu pulei, ele reconhecer aquilo dali, ele precisa juntar. Então, ele chama isso de interpolar. Ok? Ok. Então, é por aí. Voltando aqui para o contorno.
Então, ok, ele desenhou aqui essa área, que ele chamou de 63. E ele desenhou também a área de 56, que é uma outra área de linfonodos, mas que estão mais acima, tá vendo? Mais acima, e que são áreas mais, e mais um pouquinho mais abaixo, que são as áreas que não estão em risco maior, mas também estão em risco. E reparem que é toda a região, igual eu falei para vocês. E aí ele dá o PTV para os respectivos CTVs também. Eu vou ligar só o PTV aqui para a gente ver. Então, eu tenho aqui a área que vai receber 56. Vou tirar isso aqui. A área que vai receber 56 grays. A área que vai receber 63. E a área que vai receber 70 grays. Ok? Então, a gente consegue ver bem com esse site aqui. E o que eu quero que vocês prestem bastante atenção, que eu vou passar de exercício para vocês, é esse ícone aqui, olha. Organs at risk. Tá? Reparem que ele é extenso demais. Eu não tenho targets nele. Eu só tenho os OARs. E eu quero que vocês vão estudar isso aqui para mim, tá bom? Mas aí eu vou explicar direitinho depois que a gente vai fazer. Professor, uma pergunta. No seu serviço, é o senhor que desenha o GTV e o dosimetrista desenha o restante dos órgãos de risco, certo? Eu desenho GTV, CTV e PTV. Ah, legal. Obrigada. Nada.